Seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos para a parte 2 do treinamento de questões da banca CESP-Cebrasp. Então nós vamos dar continuidade, olha lá. Então vamos lá fazer primeiro a leitura atenciosa do enunciado, né? Tá lá assim, ó. Julgue o item que se segue, considerando que em uma investigação policial, a Polícia Civil procedeu à busca de um aparelho celular perdido em uma certa região de Cerrado, cuja área equivale a 10 quilômetros quadrados. Beleza. Nós já fizemos uma questão anterior relacionada a esse mesmo texto aí, então essa aí é mais uma prova, mais uma questão daquela mesma prova, lembrando que nós estamos resolvendo questões atuais, as últimas questões que a banca cobrou neste ano, porque o nosso objetivo é trabalhar o conteúdo dentro do perfil atualizado, é o atual perfil da banca. Pode ter alguma modificação de questões um pouco mais antigas? Pode, de lá para cá, pode ter tido um pouco de atualização, um pouco de mudança no perfil da banca, e é por isso que nós estamos fazendo a resolução das questões mais atuais da CESP-Cebrasp. Então, vamos lá. Então, uma equipe de investigação, eles estão investigando uma área de 10 quilômetros quadrados. Então, quilômetros quadrados é diferente de quilômetros, que você olha lá, ó, o enunciado da questão diz o seguinte: considere que nas 4 primeiras horas de determinado dia, então vamos lá, então ele está falando de 4 primeiras horas de determinado dia, então eu vou grifar vou destacar essa informação. Então, nas 4 primeiras horas de determinado dia, um agente policial percorreu por dentro da região de Cerrado distâncias iguais a, então aqui nós temos várias distâncias, né? 0,307 quilômetros na primeira hora, 0,2655 quilômetros na segunda hora e 0,4523 quilômetros na terceira hora. E tem também mais 0,3602 quilômetros na quarta hora. Tudo bem, entendi. Nessa situação, a distância total percorrida pelo agente nessas 4 horas foi superior a 1.500 metros. Beleza, então já entendi. O que essa questão está cobrando de você? Ela está te fazendo uma pergunta em metros e ela está te dando valores em quilômetros. Então vamos organizar aqui, ó. Na primeira hora, ele percorreu, tá lá grifado, ó, 0,307 quilômetro. Beleza. O que você precisa saber? Você precisa saber que essa letrinha que está aqui, ó, essa letra K, ela representa o fator 1000, certo? Ela representa o fator 1000. Eu estou falando que 1000 é um fator. E o fator, ele está presente na multiplicação, beleza? Então, isso daqui representa, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. É a mesma coisa de dizer para você que eu tenho 0,307, não é isso? 0,307 vezes 1000, que é o fator da letra K, o quilo de quilômetro, tem quilo de quilômetro, quilo de quilograma, entendeu? Então tem quilo de várias coisas. O quilo representa 1000. Quilo é um fator 1000. É um multiplicador. Ele não é uma medida. A medida é, neste caso aí, o metro. Tá? No caso de quilogramas, a medida são as gramas. Os gramas, né? E não o quilo. O quilo não é medida. Quilo é um fator de multiplicação. Beleza? Então aqui, 0,307 km é a mesma coisa de 0,307 vezes 1000, que é a letra K, vezes, aí sobrou o metro, vezes metro, beleza? E quando você multiplica por 1000, você desloca a vírgula para que o número fique maior, ou seja, você vai deslocar a vírgula 3 casas, porque o 1000
multiplicar por 10 3 vezes, tá? Então, cada zero que está aqui, ó, esse zero aqui, esse outro e o terceiro, ele representa uma multiplicação por 10. O 1000 é o 10 vezes 10 vezes 10, tá bom? Então, não se esqueça disso. Isso significa, então, que é a mesma coisa de eu vou reescrever o número 0307. Eu sei que a vírgula está aqui onde eu acabei de colocar, mas ela vai se deslocar para a direita. 1, 2, 3 casas decimais. Ela vai ficar depois do 7. E como ela vai ficar depois do 7, eu posso ou não colocar o 0 ali à direita. 0 à direita após a vírgula é desnecessário, tá bom? Vai ficar dessa forma, ou seja, vai ficar essa primeira vírgula que ela vai sumir e vai ficar lá naquela posição que está entre o 7 e o 0, ou seja, eu vou ter 0,307. 307 é a mesma coisa de 307, tá? Então, só para deixar bem explicadinho para você que 0,307 quilômetro é a mesma coisa de 307 metros, beleza? Então, na primeira hora, ele percorreu isso daí, 307 metros. Olha aqui, ó, 307 metros. Na segunda hora, vou colocar aqui, ó, na segunda hora, ele percorreu, agora o número ficou diferente. Tá lá, ó, 0,2655 km. Vou colocar assim, 0,2655 quilômetros. Você já sabe que o K é um fator de multiplicação que representa o 1000. Então, é a mesma coisa de dizer que ele percorreu. O que nós vamos fazer? Como nós vamos multiplicar por 1000, a vírgula ela vai se deslocar 3 casas para a direita. Ou seja, ela vai deslocar o 2, o 6 e o 5. Então, vai ficar entre os dois 5, beleza? Isso significa, então, que na segunda hora ele percorreu 265,5 quilômetros, não, metros, né? Metros. Ah, então eu já vou colocar aqui, aí na terceira hora, quanto que ele percorreu? Na terceira hora tá aqui, ó, ele percorreu 0,4523. 0,4523. Beleza, 0,4523 o quê? Quilômetros. Isso aqui representa o quê? O que nós vamos fazer? Vou tirar o K, que é a multiplicação por 1000, e para tanto eu vou colocar aqui, ó, vou multiplicar esse número por 1000. Então a vírgula vai deslocar, vai ficar entre o 4 e o 5, entre o 5 e o 2 e entre o 2 e o 3. Ela vai terminar aqui, ó. Desloquei 3 casas para a direita. Pronto, então qual foi o número que nós encontramos aqui? Ele percorreu 452,3 metros. E na quarta hora, também tem lá o valor, que é de 0,3602, tá? 0,3602. Tá vendo que esse 3.602 não viram 3.000 quilômetros, tá? 3.000 metros, não falei errado. Não viram 3.000 metros. Então, você está percebendo aí que o distrator dessa questão é fazer com que você confunda os valores que estão aí. Então, quando você coloca aqui, ó, 0,307 quilômetros é igual a 307 metros, o que está pensando? Olha, se esse candidato se confundir, ele vai chamar tudo que está após a vírgula de metros. Ó, 0,307 quilômetros, 307 metros. Ah, então será que ele vai... Olha só a intenção de quem fez a questão. Será que ele vai chamar 2.655 de 2.655 metros? É isso que está testando você. Tá vendo? Então, se você seguir por este padrão aqui, ó, você corre um risco de errar. Então, esse não é um padrão. O padrão não é você analisar isso. É você analisar o que representa a letra K. O K de quilômetro, tá vendo? Então, esse é o erro. Este daqui é o erro que
o enunciado da questão, a banca, né, que elaborou essa questão, é esse o erro, essa comparação que ela está imaginando que você pode incorrer. Esse seria o erro que ela almeja que você caia nele. Então, você não vai cair nesse erro, porque você sabe, você está entendendo aí, que essa medida K, ela vale 1000. Ela é um fator de multiplicação. A letra K vale 1000. Não erre isso, tá? Então, vamos terminar aqui essa questão. Então, na quarta hora, ele percorreu 0,6602 quilômetros, que você já sabe que você vai simplificar aqui, você vai cancelar o K, porque você vai multiplicar ele por 1000. O K é o 1000, então beleza. Se você vai multiplicar por 1000, a vírgula vai ser deslocada para a direita 3 casas. Se fosse multiplicando por 100, iria deslocar 2 casas. Se fosse multiplicando por 10, iria deslocar uma casa. Deslocando a casa para a direita, porque o número vai ficar maior. Ou seja, neste caso aqui, vai ser 360,2 metros. Pronto. É só isso. Ele está dizendo que neste percurso todo ele percorreu uma quantidade superior a 1.500 metros. Tudo bem, vamos fazer aqui a soma para ver quantos metros ele terá percorrido. Então, nós vamos somar aqui, ó, 307 metros. Ele percorreu 307 metros na primeira hora. Na segunda hora, ele percorreu 265,5. Na terceira hora, ele percorreu 452,3 metros. E na quarta hora, ele percorreu 360,2 metros. Num total de quantos metros? Olha só, após a vírgula é o zero. Vamos lá. O 5 mais 3, 8, e 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 2, 15. Então, eu coloco o 5 e sobe 1. 1 mais 0, 1. Mais 6, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. Então, ele percorreu 1.385 metros. Beleza, ele percorreu 1.385 metros. Agora, lembre-se, você precisa voltar lá no enunciado da questão e verificar o que ele está pedindo. Toda vez que você terminou de fazer o cálculo, antes de você marcar se é certo ou errado, volta lá no enunciado para você confirmar qual é a pergunta. E muitas vezes os alunos erram nisso, porque não voltaram no enunciado para ver realmente o que está perguntando. Então, vamos lá. Nessa situação, a distância total percorrida pelo agente nessas 4 horas foi superior a 1.500 metros. Não foi superior a 1.500 metros, foi só de 1.385. Então, essa questão aqui, ó, esse enunciado, ele está errado. Então, você vai marcar lá que ele está errado. Por que ele está tentando te ver se você se enganou? Porque se você incorrer nesse erro que está aqui, ó, de chamar tudo que está após a vírgula de metro, você corre o risco de achar que 0,2655 metros são 2.655 metros, né? 0,2655 quilômetros, transformando em metros. Ou seja, ele quer ver se você vai incorrer nesse erro. Qual é o erro que eu acabei de falar para vocês? Esse aqui, por exemplo, ó, ele quer saber se você vai pegar 0,4.523 quilômetros e transformar em 4.523 metros. Se você incorrer neste erro, você vai marcar a alternativa como sendo certa, beleza? Mas você viu que não é disso que se trata, né? Essa não é a maneira correta de fazer. Portanto, está explicado aí essa questão. Espero que você não corra o risco de cometer esse erro aí. E vamos para a próxima questão. Vou colocar a próxima questão aqui para vocês. Beleza. Vamos lá. Julgue o seguinte item relativo à razão e proporção e à fatoração algébrica. Nossa, falou muitas coisas aqui, né? Vamos ver. Considere que entre os 55 agentes especializados em crimes
cibernéticos de certa delegacia. Então, ele está falando aqui de 55 agentes. Então, vou destacar esse número. 55 agentes. Beleza, até aqui, tudo bem. Continuando, a proporção, olha só, a proporção da quantidade de mulheres, vou até colocar aqui de uma cor diferente, ó, a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens, então vou colocar homens aqui de outra cor, um azul, pronto, era igual a 3/8, ou seja, 3 de um total de 8. O que isso significa? 3/8. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, vamos lá. Quando se fala de razão, vou colocar aqui, ó, 3/8, 3 dividido por 8. Essa é uma razão. O que isso significa? Significa que quando a gente fala de razão, nós temos um valor que está na posição de numerador e um valor que está na posição de denominador. Isso significa que, como o 3 dividido por 8, ó, 3 dividido por 8 é totalmente diferente de 8 dividido por 3. A gente produz resultados totalmente diferentes. O que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que o primeiro valor que se trata é o valor que fica lá no numerador. É o numerador. Beleza? Então, esse é o primeiro fator, o primeiro valor que foi dito. Ou seja, o 3 se refere à quantidade de mulheres, tá? E o segundo valor que foi dito aí, ó, o valor que foi dito na sequência, é o denominador, tá? Então, o segundo valor que foi dito, que foi representado aí, ele é o denominador. Isso significa o quê? Significa que, como essa razão é de 3/8, significa que o 3 se refere à quantidade de mulheres e significa também que o 8 representa a quantidade de homens. Então, a primeira coisa que você tem que ter atenção, a ordem que aparecem os valores. Em se tratando de uma razão, o primeiro valor é o valor do numerador e o segundo valor vai ser o valor do denominador daquela razão. Beleza. Agora tem mais uma coisa. Considere ainda que, após novo concurso, essa proporção passou a ser de 4/9. Então, olha só, a razão agora é outra. 4/9. Não vou pôr nessa cor porque não tem a ver com o fato de ser homem, né? Então, a nova razão é o quê? É de 4/9, né? Já que metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino, tá? Então, essa razão que ele está trazendo aqui de novo, a razão de 4/9, representa da mesma forma a quantidade de mulheres para a quantidade de homens. Então, nós já entendemos que, primeiro, existe uma ordem com que esses fatores eles aparecem aí, tá? Aí ele está dizendo também o seguinte, foram contratados novos agentes, tá? E metade deles são do sexo masculino e a outra metade são do sexo feminino. Aí a pergunta, neste caso, após o concurso, a quantidade de agentes especializados em crimes cibernéticos nessa delegacia passou a ser igual a 60. Isso significa que no somatório ele passou a ser igual a 60? Essa é a pergunta. O que é o somatório? O somatório é a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens. Ele passou a ser igual a 60? É o que nós vamos descobrir agora. Vamos organizar essas informações, tá? Então, a primeira sacada aqui é o seguinte, preste atenção nisso, ó. Quando ele diz que naquela delegacia, para cada 3 mulheres há 8 homens, o que nós vamos fazer aqui, ó? Como é uma questão de razão e proporção, para cada 3 agentes mulheres, nós teremos 8 agentes homens. E 3 mais 8 são 11. Mas o total é de quanto? O total é de 55, ou seja, 11 para 55, 11
vezes qual o valor que vai resultar em 55. Então, esse valor que nós precisamos encontrar vai ser o 5, beleza? Isso significa que essa proporção ela vai ocorrer 5 vezes até nós chegarmos à quantidade de agentes que existem naquela delegacia. Ou seja, são 3 mulheres e para cada 8 homens. Vezes 5 significa que 3 vezes 5, 15, e 8 vezes 5, 40. 15 mais 40, 55 agentes. Beleza? Então, olha a dica, olha a sacada aí. Quando você tem uma proporção, você pode somar os dois valores, e esses valores serão o quê? Serão uma parcela do total. Nós encontramos aqui, a soma deu 11, mas a quantidade de agentes são 55. Significa que essa proporção ela ocorreu 5 vezes, tá? Então, olha como é que ficou fácil você gravar aí. Então, lá naquela agência, tinha 15, tem, né? Tinha 15 mulheres e 40 homens. Pronto. Já encontrou. O que ele está dizendo agora? Ele está dizendo que, após a contratação de novos agentes, a nova razão passou a ser de 4 para 9. Ah, beleza. Então mudou, alterou. Alterou, aumentou 1 para cada, né? E está perguntando que valor é esse. Ele está afirmando que passou a ser, né, após a contratação de novos agentes, a quantidade passou a ser de 60. Tá aqui, ó, a quantidade passou a ser de 60. Porém, tem uma informação muito importante. E a informação importante aqui é o seguinte, é o que vai nos permitir resolver a questão. É o seguinte, dos novos contratados, metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra metade é do sexo feminino. Que quantidade é essa? Não sei. Eu não sei que quantidade é essa. Eu sei que metade dos novos agentes contratados são do sexo masculino e a outra metade são do sexo feminino. Quantos agentes foram contratados? Não sei. Se eu não sei, o que eu posso fazer? Eu vou chamar de X, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Novos agentes. São quantos? X. Uai, e agora? E agora é que vem. Por quê? Ele está chamando de X. E está dizendo que a nova proporção passou a ser de 4 para 9. Que é essa proporção que está aqui, ó. De 4 para 9. Ou seja, para cada 4 mulheres, vão ter 9 homens. Então, vamos fazer aqui, ó. A nova proporção passou a ser de 4 para... Opa, escolhendo 4 para 9. Então, para cada 4 mulheres, vai ter 9 homens. Beleza. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, essa foi a proporção resultante. Foi a nova proporção. Mas essa proporção que foi resultante, ela foi resultante de qual proporção? Foi resultante da seguinte proporção. Eram 3 mulheres para cada 8 homens. Eram 3 mulheres para cada 8 homens. E essa quantidade de mulheres foi acrescida de um valor. E a quantidade de homens também foi acrescida de um determinado valor. Que valor é esse? Nós não sabemos quantos foram. Nós chamamos de X. Por que X? X é a quantidade de novos contratados. Porém, metade desses novos contratados são homens e metade dos novos contratados foram mulheres. Então, eu vou chamar de X sobre 2. Metade homens e metade para mulheres. Então, metade para cada um dos dois. Tá bom? Que frase que nós teremos que encontrar essa razão aqui, ó, que é de 4 para 9. Vamos ver se nós vamos encontrar essa razão de 4 para 9, beleza? Eu não vou colocar aqui, não vou utilizar o M nem o H. Eu quero encontrar a razão. A razão é o 4 dividido por 9. O que eu vou fazer lá do outro lado? Eu vou substituir. Porque agora eu vou colocar a quantidade real de pessoas, tá? A quantidade real de agentes. Ou seja,
vou colocar lá, ó, quantas mulheres tinham, né? Quantos agentes do sexo feminino? Agentes do sexo feminino eram 15, tá vendo? Então vão ser 15 mais a metade dos novos contratados. Sobre, aquele X ficou horroroso, né? Eu vou refazer aqui para ficar mais visível. Sobre, eram 40 homens mais a metade dos novos contratados. Mais X sobre 2, certo? Que razão eu vou encontrar? Eu tenho que chegar nessa razão aqui. E eu tenho que encontrar qual é o valor de X, tá? Então, é igual a 4 sobre 9. Pronto. Então, aqui eu tenho uma equação. Uma equação que eu preciso determinar, preciso encontrar que valor é esse. Então, quando nós temos aqui uma igualdade de duas frações, eu estou me referindo a essa fração aqui e a essa fração aqui, ó. Numa igualdade de duas frações, o que a gente faz? Basta multiplicar cruzado, beleza? Então, basta fazer isso daqui, gente, ó. Então, o que eu vou ter? Vou fazer aqui, ó. Isso significa que eu vou ter o 9 que multiplica 15 mais x sobre 2. Esse x aqui ficou meio ruim, né? Que é igual a... Aí agora eu vou ter o 4 que multiplica... Aí agora vai ser o 40 mais x sobre 2. Pronto. Beleza. Então agora eu entendi como que eu vou resolver essa questão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar continuar esse cálculo aqui numa folha. Eu vou colocar aqui uma página a mais para a gente resolver, tá? Então vamos lá, vou acrescentar aqui, ó, mais uma página. Novo. Isso. Pronto. Então eu vou continuar o cálculo, tá? Vamos lá. Vou pegar esse cálculo que está aqui e vou levar para lá. A nova página. Pronto. Vou continuar o cálculo. Abriu a nova página. Então eu vou mudar a página aqui para vocês. Cadê? Olha aqui. Próxima página. Pronto. E os cálculos estão aqui. Tá, eu vou continuar o cálculo. Nada de diferente. Continuando aqui, eu vou ter, olha só, 9 vezes 15, vai ser 90 mais 45, 135. Então eu fiz o 9 vezes 15, e agora eu vou fazer o 9 vezes x sobre 2, mais 9x dividido por 2, que é igual a 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16, então vai dar 160, mais 4 vezes x sobre 2. Eu vou pôr aqui, ó, 4x sobre 2. Isso significa, então, dizer que nós teremos aqui, vamos organizar, vai ficar 9x sobre 2, que é igual a, que é igual não, o que eu vou fazer? Vou trazer o 4x sobre 2, vai dar 2x. Esse 2x vem para o primeiro membro, menos 2x. Me acompanha aqui. Que é igual a... Lá já tem o 160 no segundo membro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 135 e passar para o segundo membro. Então, ele vem negativo, menos 135. Pronto. Aí vai ficar assim, ó. 9x sobre 2 menos 2x, o que eu vou fazer? Mínimo múltiplo comum entre os dois. Então, entre o 2 e o 1 é o próprio 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 9x, 9x, menos 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes 2x, vai ficar 4x. Então, vai ficar 9x menos 4x dividido por 2, que é igual a 160 menos 135, vai dar 25. 25. Isso significa, então, dizer que 9x menos 4x vai dar 5x. 5x é igual a... Esse 2 que está dividindo, ele vai para o segundo membro multiplicando. Então, vai ficar 25 vezes 2. Isso significa dizer, então, que 5x, olha lá, 5x é igual a 25 vezes 2, que vai dar 50. Isso quer dizer, então, que 5 vezes quanto que vai dar 50? Vai ser 5 vezes 10, ou seja,
X vale 10. Pronto. Ou seja, 10 é a quantidade de novos agentes. Então, serão contratados X igual a 10 agentes. Ou seja, se haviam 55 agentes, agora vão ter 65 agentes no total. Ou seja, 55 mais 10. Ou seja, vão contratar mais 5 homens e mais 5 mulheres. E a razão vai ser de 4 para 9. Nós já fizemos esse cálculo, fazendo com que a razão ela seja, né, obedecida neste formato. Beleza. Então eu já sei que a quantidade de novos agentes vai ser de 65. Vou voltar lá na questão para saber qual é a pergunta. Você não pode esquecer. Sempre depois que você realizar o cálculo, você volta lá na pergunta e veja qual é a pergunta que está sendo feita, né? Para você não correr o risco de errar. Então a nova pergunta é, olha só, neste caso, após o concurso, a quantidade de agentes especializados em crimes cibernéticos nessa delegacia passou a ser igual a 60. Vai ser igual a 60? Não. Não vai ser igual a 60. Por que não vai ser igual a 60? Porque foram contratados 10 agentes. Beleza? Aí você vai lá e marca. Então, essa alternativa ela está errada. Se ela está errada, vou marcar aqui de vermelho para ficar bem frisado aqui para vocês. Está errada. Agora eu tenho uma super dica para você. Essa é uma dica assim, dica monstro. Uma super dica para você. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, que isso aqui vai fazer sua cabeça dar uma bugada aqui agora. Você vai dar uma bugada aqui, porque o que eu vou te mostrar aqui vai ser impressionante. Olha só, preste atenção aqui, que o que eu vou fazer aqui vai valer muito a pena você aguardar. Olha só. Preste atenção. Nós fizemos o cálculo. Olha só. Nós nem precisa fazer cálculo. Presta atenção nisso aqui. Olhe com bastante atenção. 55 agentes. Olha só. Lá tem, na delegacia tem 55 agentes. Beleza? Foi feito um novo concurso. A proporção passou a ser outra. Tá? Agora, olha o que ele está falando. Olha o pulo do gato está aqui. Ó. Olha o que ele está falando. Metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra metade é do sexo feminino. Ou seja, se contratar um homem, vai ter que contratar uma mulher. Porque metade é de um sexo, metade é do outro. Ou seja, números pares. Números pares. Se contratar um homem, vai contratar uma mulher. Se contratar 2 homens, vai contratar 2 mulheres. Ou seja, vai contratar uma quantidade par. Uma quantidade par. Beleza? E o que ele está falando? Ele está falando que vai passar de 55 para 60. Olha aqui, olha, ele está falando que vai passar de 55 para 60. Para passar de 55 para 60, tem que aumentar quantos? Metade, ou seja, 2 homens e meio e mais 2 mulheres e meia. Existe essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. Então, pronto. Essa questão ela não precisa de cálculo nenhum. Precisa só do seu entendimento. Dá para contratar 2 homens e meio, 2 agentes e meio e 2 agentes e meio, né? Não dá. É impossível. Portanto, é desnecessário que você faça qualquer cálculo, porque o enunciado ele já se contradiz. O próprio enunciado ele traz uma contradição nele. Ou seja, ele não pode estar correto. Ele só pode estar errado. Pronto? Está explicado? Essa foi muito mais fácil, não foi? Muito mais fácil agora, tá? Então, por isso que você tem que se inscrever neste canal e apertar o sininho aí, porque eu tenho experiência, eu tenho 20 anos de experiência, eu consigo te ajudar a você, né, conseguir aí gabaritar todas as questões de concurso, beleza? Então, agora, vamos para a próxima questão. Vou colocar aqui para vocês a próxima questão. Então,
Passou isso aqui. Essa aqui já fizemos. Vamos à questão 8. Agora nós faremos aqui, vamos responder a questão 8. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Julgue o item que se segue considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para 3 de suas delegacias. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Considere que... Então vamos lá, agora apareceu a parte interessante aí, né? Então vou destacar aqui, ó. Então nós temos aqui que x ao quadrado mais 9x mais 14. Temos outra funçãozinha aqui, que é de 15x mais 30. E a outra, 4x ao quadrado mais 15x mais 12. Representam quantidades de agentes nas 3 delegacias, as quais têm um efetivo total de 100 agentes. Olha lá, 100 agentes. Nesse caso, a delegacia com a maior quantidade de efetivo tem menos de 25 agentes. Olha só, o que nós temos? Então preste bastante atenção nisso. Nós temos aqui uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau e, novamente, uma função do segundo grau. Então, a quantidade de agentes dessas delegacias aí, elas são dadas através de equações, de funções. Funções de segundo grau, função de primeiro grau e uma função do segundo grau. Beleza. Até aí, tudo bem. Outra coisa que ele nos diz é o seguinte. Nas 3 delegacias tem um efetivo total de 100 agentes. Isso significa que, se eu somar a quantidade de agentes nessa delegacia, mais a quantidade de agentes nessa delegacia, mais a quantidade de agentes nessa delegacia, eu vou obter um total de 100 agentes. São 100 agentes no total. Beleza. Então, se são 100 agentes no total, o que eu vou fazer? Vou somar as funções e igualá-las a 100. E vou encontrar que valor x é esse aí. Então, vamos lá. Vou fazer lá. Vamos ao x ao quadrado mais 9x mais 14 mais 15x mais 30 mais 4x ao quadrado mais 15x mais 12 é igual a quanto? Olha só o tamanho dessa equação. É igual a 100. Então, x ao quadrado mais 4x ao quadrado, eu vou ter um total de 5x ao quadrado. 9x mais 15x, 9 mais 15 vai dar 24x. 24x mais 15x, se para você não correr o risco de errar, você colocava 24 mais 15, que vai dar 39. Então, mais 39x, né, que está aqui, mais, olha só, nós temos o 14, mais 30, vai lá no cantinho da folha para não correr o de errar, 30, 14, 12, pode somar até aqui, só para a gente organizar. Até aqui, nós temos um total de 6 e 5, mais 56, que é igual a 100. O que nós vamos fazer agora? Transporta o 100 para o primeiro membro, né? Trazer para cá, ó, e ele vai vir para cá negativo. Então vai ficar, vou dizer aqui, ó, minha equação vai ser 5x ao quadrado mais 39. Agora, 56 menos 100, mais 39x, né? Mais 39x. 56 menos 100. Qual é a diferença? A diferença de 44. Então, menos 44, porque o sinal do maior é o do 100, que é igual a 0. O que nós temos aqui? No final de contas, nós temos uma equação do segundo grau. Olha aqui. Nós temos, então, como resultado, uma equação do segundo grau. O que a gente faz agora? Encontra o valor de x. Pronto. Nós vamos encontrar aqui
a raiz da equação do segundo. Então, vamos organizar aqui. Então, nós temos uma equação do segundo grau, então vamos encontrar as raízes da equação do segundo grau. Beleza? Vamos lá. Então, nós podemos fazer de várias formas, vamos fazer pelo método tradicional, viu, gente? Ó, se você não lembra, né, como é que a gente consegue resolver por soma e produto, então nós vamos fazer pelo método tradicionalzão aqui. Então, você vai fazer primeiro, você calcula o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC, tá? Então, quem é o coeficiente B? O coeficiente B dessa equação é o que multiplica o x, ou seja, é o 39. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o 5. E quem é o coeficiente C? É o menos 44. Não se esqueça de colocar o sinal negativo. Qualquer erro aqui, você erra a questão inteira, você perde tudo. Então, não corra o risco de errar. Beleza? Vamos lá. Então, neste caso aqui, o delta vai ser 39 ao quadrado. 39 ao quadrado é o 39 vezes o 39, tá? 39 vezes 39 vai dar 1.521, beleza? Então, 1.521 é o valor é o famoso delta, tá? Então, vamos continuar aqui. 1.521, negativo vezes negativo vai ficar positivo, tá? 4 vezes 5 vai dar 20. 20 vezes 44, você vai fazer lá no cantinho da folha, tá? 20 vezes 44, já sei, é 880. Mas você vai lá no cantinho da folha, porque você não pode correr o risco de errar, tá? Então você faz 0 vezes qualquer valor é 0, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 4, 8. 880, tá? Já sabia que ia dar 880, beleza. Então, mais 880, que é igual a quanto? Faz lá no cantinho da folha, 1.521 mais 880, vai 1, 2 mais 8, 10, vai 1. Então, 5 mais 8, 13, mais 1, 14, vai 1, e 1 mais 1, 2. Então, deu 2.401. Então, 2.401. Beleza, esse é o valor de delta. Tá, ótimo, até aqui tudo bem. Aí você vai calcular lá, qual é o valor de x? X lembra, na fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos, qual é o valor do coeficiente b? O coeficiente b é 39, então vai ser menos 39, olha só, mais ou menos raiz de quanto? De 2.401 sobre 2 vezes o valor de A. E o coeficiente A vale 5, então 2 vezes 5. Beleza. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar menos 39, mais ou menos raiz de, olha só, raiz de 2.401. Olha lá, vou te ensinar a manha da raiz. Pensa aí, 2.401. O que você vai fazer? Você tem que encontrar a raiz desse valor. A primeira coisa que você vai fazer é, como ele é maior do que 1.000, você vai dividir ele em duas partes aqui. Eu vou pensar no 24 e eu vou pensar no 1, a terminação 1. Quais são os números que você multiplica e termina em 1? É o 1, é o 1 vezes 1, e é também o 9 vezes 9, que termina em 81. Então, 1 vezes 1, que é igual a 1, e 9 vezes 9, que termina em 81. Ou seja, esse número está entre quais valores? Olha lá. Para você saber entre quais valores ele está, você primeiro vai ter que olhar os dois primeiros algarismos. Os dois primeiros algarismos aqui são o 2 e o 4. Ou seja, você vai pensar aí no 24. Que número que elevado ao quadrado chega perto de 24? Vai ser o 5. 5 ao quadrado, 25. Então, o 5 já é maior. Se 5 já é maior, o que vem antes vai ser o quê? Porque se ele vai ser menor do que 5, ele vai ser o 4. Então, eu sei que vai ser o 4, mas na posição de 40. Eu sei que vai ser 41, porque termina em 1, ou vai ser 49, porque termina em 9. Como ele está muito mais
próximo de ser o 25? Porque qual é o número anterior? 5 ao quadrado, 25, e o 4 ao quadrado, que vai dar 16. Ele está mais próximo de 2.500 ou ele está mais próximo de 1.600? Ele está mais próximo de ser 25 ou ele está mais próximo de ser 16? Como é o 24, 24 é muito mais próximo de ser 25. Olha, essa mais uma dica que vai ajudar muito, porque senão você vai ficar fatorando esse número, você vai perder muito tempo da sua vida. Eu vou te dar 2 dicas nessa questão, a melhor é a do final. A melhor dica vai ser a dica do final, que eu vou resolver ela mais rápido para você. Eu estou resolvendo da maneira tradicional. E estou te dando uma super dica aqui. Então, esse número vai ser o 49, tá? Então, essa raiz aqui vai ser 49. Então, mais ou menos raiz de 2.401, que vai ser a raiz de... vai ser 49, tá? Ó, mais ou menos 49 sobre 2 vezes 2, que é 10. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte. O x, você está percebendo aí que o x, ele tem que ser um valor positivo. Por que x tem que ser um valor positivo? Porque basta você olhar para essa equação aqui, ó. Basta você olhar para essa equação aqui. Por quê? Olha só os valores que nós vamos encontrar. Se você utilizar o menos 39 mais 49, vai dar 10. Dividido por 10, você vai encontrar o x' valendo 1. Tá? Se você fizer o menos 39 com menos 49, ó, 30 com 40, 70. 9 mais 9, 18. 70 mais 18, 88. 88 dividido por 10 vai dar menos 8,8. Se você fizer colocar um 8,8 aqui no lugar do x, 15 vezes 8,8, menos 8,8, 10 vezes 8,8 dá menos 88, né? Porque ele é negativo. Menos 88 mais 30 é um número negativo. Em uma agência não tem uma quantidade negativa de pessoas. Beleza? Então já dá para perceber que o número negativo nós não vamos poder utilizar. Beleza. Então isso significa que nós encontramos que o x tem que valer 1. Se o x tem que valer 1, então olha só como é que vai ficar fácil determinar a quantidade de pessoas em cada uma dessas agências. Então, se x vale 1, olha só como é que vai ficar fácil aqui, ó. X ao quadrado é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Mais 9 vezes 1, 9. Isso aqui é um mais, viu, gente? Mais 14. Ou seja, 1 mais 9, 10, mais 14, 24. Vamos ver essa aqui, ó. 15 vezes 1, 15. Mais 30, 45. Vamos ver essa aqui também. 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4. Mais 15 vezes 1, 15. Mais 12. Que deu 4 mais 15, 19. 19 mais 12, 31. Pronto. Aí pergunta. Nesse caso, a delegacia com a menor quantidade de efetivo tem menos de 25 agentes. Alguma dessas delegacias tem menos de 25 agentes? Sim, essa primeira aqui, ó. A primeira, por quê? A primeira ela tem 24. Pronto, então essa afirmação ela é verdadeira, né? Então nós estamos marcando assim, ó. O verdinho, ela é verdadeira. Então preste atenção, olha essa dica que eu passei para vocês aqui, ó, como calcular raiz quadrada de números grandes. Basta você perceber qual é o número que é final e entender, você entende qual é o primeiro número, o primeiro algarismo, o algarismo da dezena, e você encontra lá qual é o algarismo da unidade, que é o último algarismo. Pronto, é a maneira mais fácil de determinar qualquer raiz quadrada, desde que ela seja exata, né? Porque se ela não for exata, não dá para a gente calcular. Beleza? Então, veja aí, tá explicadinho aí como funcionou aí essa questão, bastante tranquilo, fácil de resolver. A outra dica é, qual era a outra dica? Você falou que ia dar outra dica? Sim, falei que ia dar outra dica e essa dica ela é matadora. Quando eu li essa questão, a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que eu fiz? Você, professor, resolvendo a questão, o que você fez? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu procurei o caminho mais fácil, tá? Então, o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você pensar
no resultado mais rápido. Qual seria o resultado mais rápido? O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi, eu fiz uma suposição de que o x ia dar zero. Aí o que eu fiz? Ó, aqui vai zerar, esse aqui vai ficar com 14. Aqui vai zerar, aqui vai zerar não, aqui 0 fica com 30, aqui 0 e aqui 0 e fica com 12. Ah, mas se você fizer isso, se x for 0, eu vou ter 14 agentes, 30 agentes e 12 agentes. Deu 100? Não deu 100. Ah, então não era 0. Beleza, não tem problema não. Isso aqui eu fiz de maneira bastante rápida. Ah, mas se o x não for 0, então eu vou testar o x sendo 1. Será que vai ficar próximo? Porque olha o tempo que a gente perdeu não, a gente gastou fazendo toda essa resolução aqui. Então o que eu fiz? Ah, então x valendo 0 não deu certo. Fui para o próximo. Ah, então vou tentar o x valendo 1. Então aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, 9 vezes 1, 9, mais 14. Então, 1 mais 9, 10, mais 14, aqui deu 24. Beleza, eu guardei o 24 lá, eu guardo o 24 aí. Vou para o próximo. O próximo tá aqui, eu vou passar uma linha aqui para a gente não confundir. 15 vezes 1, 15, mais 30, que deu 45. Ah, beleza. Vou para o próximo. O próximo é esse aqui, ó. 4 mais 15 vezes 1 mais 15 mais 12. Ou seja, 4 mais 15, 19. 19 mais 12 vai dar 31. Beleza? Então, eu fiz lá no cantinho da folha. O 31 mais o 45 mais o 24. E quanto que nós encontramos? Vamos lá fazer aqui, ó. Faz a soma. 1 mais 5, 6. E 6 mais 4, 10. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. E 8 mais 2, 10. Deu 100. Se deu 100, beleza. E as quantidades já estão aqui, ó. 24, 45 e 31. Qual que tem menos? Aqui tem menos, tem 24. Pronto. Aqui tem menos, tem 24. E aqui tem menos de 25. Aqui tem menos, tem 24, então tem menos de 25, então tá certo. Então olha aí, a busca pela maneira mais fácil de resolver. Funcionou? Funcionou e funcionou rapidinho. Eu consegui encontrar a raiz dessa questão sem fazer aquele tanto de cálculos. Por quê? Experiência, né? E além da experiência, é o quê? Algumas questões você bate o olho e você consegue perceber que dá para ir pelo caminho mais fácil e mais rápido, tá? Isso acontece muitas vezes e toda vez que isso aqui for possível, eu vou te mostrar porque você vai adquirir mais experiência e mais segurança para resolver as questões de concurso. Então, vou mostrar para você a próxima questão. Vamos lá para a próxima questão? Vou colocar aí na tela para você a próxima questão, questão 9. Vamos à questão 9. Para realizar uma tarefa escolar de aprendizagem, um professor de ensino médio dividirá sua turma em 7 alunos, de 7 alunos em 3 partes. Beleza. Então, ele está falando de 7 pessoas, né? São 7 alunos e ele vai dividir em 3 partes. Da seguinte forma, 2 grupos serão formados por 3 alunos, cada um, e um aluno vai ficar sozinho, ou seja, vai ter 3, depois vai ter mais 3, 6, e depois um fica sobrando. Beleza. A tarefa será a mesma para cada estudante. O sentido dos grupos é apenas a colaboração mútua, exceto para o aluno que vai ficar sozinho, porque não vai ter colaboração mútua, ele vai ficar sozinho, beleza. Para tal divisão, a escolha de estudantes será ao acaso, e estes podem ser identificados por A, B, C, D, E, F e G. Beleza. Então, cada uma dessas letras aqui representa o nome de um estudante, né? E ele será escolhido ao acaso, tá? Beleza, já entendi. Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item que se segue. Para a formação de apenas um grupo de 3 alunos. Olha só, mudou aqui, viu? Você está pensando que vai fazer 3 grupamentos, né? E não é, ó. Para a formação de apenas um grupo de 3 alunos, nessa turma, existem 7 vezes 6 vezes 5 possibilidades. Está certo? Não. Não está certo. Por que não está certo? Porque, gente, preste atenção. Toda vez que nós formos fazer um grupamento,
Aqui é um conteúdo de análise combinatória, mas nós não utilizaremos fórmula, tá? É sem utilizar fórmula, é só pelo entendimento da situação. Preste atenção. Um grupo de 3 alunos significa que eu tenho 3 posições para preencher. Beleza. Então, se são 7 alunos, estão lá, A, B, C, D, E, F e G. Então, eu tenho 7 opções. Então, quando eu vou lá escolher uma opção, vamos supor que eu escolhi a letra E. Pá. Então, eu tinha 7 possibilidades. Então, eu vou colocar aqui o 7. Quando eu for escolher o próximo aluno para compor este grupo aqui, um aluno já foi escolhido. Ele não pode ser escolhido novamente. Ele já entrou para o grupo. Então, eu terei 6 opções. E depois, se já escolhi mais um aluno, eu vou lá escolher mais um aluno, são 5 opções, então são 5 possibilidades. Beleza. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a quantidade de possibilidades é a multiplicação, é o produto das possibilidades aqui. Produto das opções. Beleza, até aqui tá ótimo. Porém, olha só. Escolhi o último. Porém, se eu escolhi o A, depois o E e depois o G, eu montei um grupo. Mas, se eu escolher o G, depois o E e depois o A, essa é uma outra opção de escolha, conforme eu acabei de fazer a multiplicação aqui. Porém, eu formei o mesmo grupo. Ou seja, eu estou incorrendo aqui numa repetição. Que repetição é essa? Eu estou incorrendo em repetições de 3 alunos. Então, para qualquer grupo que eu formar aqui, eu vou ter repetição, quaisquer 3 letras que forem escolhidas, eu vou acabar incorrendo num erro de repetição, tá? Por que eu vou incorrer num erro de repetição? Para que essa afirmação ela fique verdadeira, preste bastante atenção. Esse aqui é o distrator dessa questão. É o seguinte, se eu fizer assim, ó, o primeiro escolhido vai fazer a pesquisa, o segundo escolhido vai digitar, vai escrever, o terceiro escolhido vai apresentar, então o primeiro tem uma função, o segundo tem outra função e o terceiro tem outra função. Então faz diferença A, E, G de G, E, A, porque o A apresenta, o E escreve, o G pesquisa. Ou, neste caso aqui, é o G que apresenta, é o E que escreve, o A que pesquisa. Então tem diferença. A ordem faria diferença. Neste caso, a ordem não faz a diferença porque não foi atribuída nenhuma função para eles. Então, em qualquer ordem que eles estiverem, eles vão simplesmente se ajudar. É uma ajuda mútua, é uma colaboração mútua, como está sendo dito lá no enunciado, que é simplesmente para que eles façam uma colaboração entre eles. Então, como a ordem não faz diferença, como a mudança de ordem não gera grupos novos com funções diferentes, eu tenho que retirar essa repetição. Que repetição é essa? A repetição é a mudança de posição. Beleza? E isso significa que para cada agrupamento que for formado, eu posso mudar, permutar de posição que não faz a diferença. E a permutação é o quê? É o fatorial da quantidade, né? Então, se eu tenho 3 elementos, a permutação de 3 elementos é o quê? É 3, depois que escolheu 1, 2 e depois 1. É 3 vezes 2 vezes 1. É o 3 fatorial. É a mesma coisa de 3 fatorial, que é o 3 vezes 2 vezes 1. Entendeu? Portanto, o correto é dividir por 3, 2 e 1. Por quê? Porque a ordem não faz a diferença. E se a ordem não faz a diferença, eu tenho que retirar as repetições. O grupo AEG é igual ao grupo GEA. Eu estou falando do mesmo grupo, eu repeti o grupo. Então, para retirar essa repetição, eu faço a mesma coisa que eu fiz para montar o grupo, que é, eu tenho 3 opções, depois 2, depois 1. Se são 3 pessoas em cada grupo, eu vou escolher uma, depois eu vou escolher outra, depois eu vou escolher outra. Eu tenho 3 opções, depois 2 opções, depois uma opção. Pronto. Então, esse aqui é que é o correto. O correto é proceder dessa forma. Precisa calcular? Não. Porque está dizendo que é 7 vezes 6 vezes 5. Não é só 7 vezes 6 vezes 5, porque tem que retirar isso daqui, que é a repetição. Subtraindo a repetição, como é que você subtrai a repetição da multiplicação?
colocando na divisão. Beleza? Então, se você fosse calcular, você simplificaria 3 vezes 2, que dá 6, com 6. Sobrou o quê? 7 vezes 5, que dá 35. As possibilidades são 35. São 35 grupos de 3 alunos que eu posso formar com as opções dos 7 alunos, né? Com a opção que nós temos aí. Beleza? Então, portanto, o gabarito aqui você vai lá marcar tranquilão, sabendo que ele está errado. Ele está errado porque ele não considerou a repetição. E a repetição você retira lá no denominador, da mesma maneira que você montou o numerador, com a quantidade de opções. O grupo é de 3 pessoas, então a repetição vai ter o que lá embaixo? Grupos formados de 3 em 3. Quantas possibilidades são? Essas aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. É o que você colocou lá no denominador. Beleza? Então tá explicado aí. Vamos para a última questão dessa parte 2. Nós vamos ter também a parte 3. Então não saia desse vídeo, né? Veja a última questão e logo mais você vai ver a continuação desse treinamento, que é uma revisão da banca. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí. Vou colocar agora a última questão. Vamos lá. Questão 10, questão atual, super atual, tá? Vamos lá. Tá dizendo o seguinte: se uma pessoa pagou 4.000 em um título, olha só, ele fez um pagamento aí de 4.000 reais em um título, que foi descontado comercialmente 4 meses antes do vencimento, a uma taxa de juros simples de, pasme, né? A taxa é essa aí mesmo, 5% ao mês. É uma taxa exorbitante, mas serve como exemplo, né? Beleza, não se assustem. O valor nominal desse título era de 4.800. Ele era de 4.800? Não sei, vamos ver. Gente, olha só. Quando o desconto ele é um desconto comercial e simples, quando tem a diferença de descontos juros simples e juros compostos. Juros simples basta você somar os juros, beleza? Tranquilo até aí. O que essa questão está querendo pegar de você? Essa questão aqui é ter um distrator que é extremamente importante. O que o desavisado vai fazer? O desavisado vai pegar lá, ó, o título é de 4.000. Beleza. A taxa de juros é de 5%. Tá bom. 5%. 5% de 4.000 é 5 sobre 100, né? 5% é dividir por 100, nós fizemos aqui. D é a multiplicação, 4.000. Beleza. Tô entendendo. Vai dar quanto? Vou simplificar 10 com 10 e 10 com 10. Sobrou 5 vezes 40. 5 vezes 4 vai dar 20, mais o zero do 40, 200. Ah, tá. Então, o desconto é de R$200 em cada mês. 5% de 4.000 dá 200 em cada mês. Beleza. Ele foi descontado quantos meses antes? Ele foi descontado 4 meses. Ah, então basta fazer vezes 4 que nós vamos encontrar 800. Então vai dar 4.000 mais 800, 4.800. Tá certo? Não. Não. O título não era de 4.800. Tá bom? O título não era de 4.800. Por que o título não era de 4.800? Preste atenção. O desconto é do valor do título, ele vai descontando quantos meses você vai antecipar o pagamento dele, ou o resgate. É a mesma coisa. Para quem paga, é o pagamento. Para quem recebe, né, é o resgate. É a mesma coisa. Porém, preste bastante atenção. Se o valor do título, ó, para você não precisar se preocupar com cálculo, se o valor do título for de 4.800 e você pagar ele um mês antes, você tira 5%. Ah, beleza. Eu vou fazer essa conta aqui? Não. Por quê? Eu vou te mostrar, ó, a dica de novo, uma super dica aí para vocês. Né? Imagino que muitos de vocês já fazem isso, mas vamos lá. 4.800. 10% de 4.800 são 480. E 5%, ó, que 10% dá 480. 5% é a metade de 10%. Se 10% dá 480, então 5% vai dar quanto? Vai dar 240.
Ah, então se o valor fosse 4.800, 5% dá quanto? Dá 240. Ele vai ser descontado 4 meses antes, ou seja, se ele vai ser descontado 4 meses antes, eu vou subtrair isso daqui 4 vezes. Então, vezes 4. Olha só como é que eu faço. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Vai descontar quanto? 960. Se ele descontar 960, ó, 4.800 menos 960. Olha só a diferença. 4.800 menos 960. Vai dar quanto? Ó, o 900 menos o 800 já zerou os 4.000. É isso? Já está em 4.000. Ó, já, menos de 4.000, vai dar 3.900. Então vai dar 3.840. Não vai dar 4.000, vai dar esse valor aqui. Olha só, então não é esse o valor, tá? Então está errado, tá? Então essa conta ela está errada. Então se o valor fosse, esse valor aqui, dando um desconto aqui de 5% em cada mês, você vai encontrar 3.840, você não vai encontrar R$ 4.000. Portanto, você pode marcar lá que a alternativa ela está errada. Por que ela está errada? Porque você não pode pegar de 4.000 e somar os descontos. Porque aqui é o acúmulo de capital no juros simples. Ele é o montante, tá bom? E você vai somar aqui os juros, você não está somando os juros, não é a soma de rendimento. Você vai pegar o valor final, você não pode ter como referência o 4.000. Você não pode ter como referência o 4.000 para alcançar o valor final de 4.800. É o contrário, você tem que pegar o valor final e subtrair as porcentagens, dar os descontos para chegar no valor inicial. Então a questão está te dizendo o quê? Vou limpar aqui para clarear mais as ideias aqui, ó. Presta atenção. O que nós fizemos? Quem não entendeu, vou mostrar aqui de maneira talvez um pouco mais clara, tá? Olha só. Preste bastante atenção nisso aqui. Ele está dizendo que ele vai dar 4 descontos. Por que ele vai dar 4 descontos? Porque cada mês o título ele rende juros. Mas se eu for resgatar antes dele chegar lá, ele não vai render aqueles juros prometidos. Beleza? Tá. Então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que você vai resgatar R$ 4.800 lá no final. E que isso é o quê? Isso aqui é o fruto de um rendimento a uma taxa de 5% ao mês. Beleza. Então, lá no final, você resgata 4.800. É o que ele está afirmando aqui. Vamos ver se é verdade? A cada mês, você tira os 5%. Por quê? Porque é um desconto comercial. Ele é calculado de forma simples. Tá? Você calcula sobre o valor final. Beleza, então já entendi. Eu vou tirar 5%. Então, 4.800 menos 5%. Quanto que vai dar? Eu já fiz lá. Vou fazer lá, 5% de 4.800 é igual a quanto? É igual a 5 sobre 100 vezes 4.800. Vou simplificar aqui, ó. Vai dar quanto? 5 vezes 48. Como é que eu calculo isso? 5 vezes 48. Olha a dica, olha a super dica. Metade de 48 vai dar 24. Mais o zero, 240. Sempre funciona? Sempre funciona isso. Gente, isso sempre funciona. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 5. Quem é 5 no jogo de bicho, né? Quem é 5? 5 é o 10 dividido por 2. Ah, então eu vou dividir por 2 e vou multiplicar por 10. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 e dividir por 2. É a mesma coisa. Multiplicar por 10 é acrescentar um zero. E dividir por 2 é fácil. Então eu vou refazer aqui só para você entender, ó. Então, primeiro, o que eu faço? Eu divido por 2. Por quê? Para multiplicar por 10, é só acrescentar o zero. Morreu. Então, 5 vezes 48. 5 vezes 48. O que eu vou fazer? Primeiro, entre multiplicar por 10 e dividir por 2, eu vou primeiro dividir por 2. Metade de 48, 24. Multiplicou por 10,
Ah, é 240. Funciona com todos? Funciona com todos. Não se preocupe. Ah, se você fizer lá 5 vezes 34, dá quanto? Metade de 34, 17. Aumentou o zero, dá 170. Faz isso, vai encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Funciona sempre? Funciona sempre. Fique tranquilo. Essa é mais uma dica que eu estou passando para você. Toda aula, toda questão que eu puder, eu vou passar uma dica para você, porque você vai resolver as questões de maneira mais rápida, mais segura, para acertar, né? Claro. Então, tá. Encontrei lá. Então, no primeiro mês, eu tiro quanto? 240. São 4 meses, então eu vou tirar 240 4 vezes. Ah, então beleza. 4 vezes 200 é 800 e 4 vezes 4, 16, mas é 40, então é 160. Ou seja, então eu vou subtrair R$ 960, tá? Ou seja, quando ele for descontar 4 meses antes significa que ele vai deixar de render por 4 meses, a juros simples, certo? Então significa que, como a referência é o valor final, a referência do título na hora do desconto é o valor final. A referência, não se esqueça disso, ó. A referência. Aqui está escrito referência. A referência, anota aí, é o valor final. A referência do título no desconto comercial é o valor final. Então, eu vou ter 4.800 menos R$ 960, tá? Então aqui, ó, tomou aqui o emprestado, ficou 10, mas ele tomou o emprestado aqui, então aqui fica 9 e aqui que fica 10. Então 10 menos, aqui já não precisa, né? Ó, fiz besteira. Pronto. Aqui. 0 menos 0, 0. 10 menos 6 vai dar 4, aqui no lugar do outro ficou o 7. Então aqui ficou o quê? 47 menos 9. 47 menos 9 dá quanto? Dá 39. Então 3.940. O valor inicial era 3.940? Não, ele estava afirmando que o valor inicial, ou seja, o valor atualizado 4 meses antes, tem que dar 4.000. Mas está errado, porque dá 3.940. Não chega a ser R$ 4.000. Então, está errado, tá? Então, a afirmação dessa questão, ela está errada, beleza? Então, eu espero que você tenha aprendido mais com essa correção. Não se esqueça, vai aparecer aí no próximo vídeo a próxima etapa, a próxima parte desse treinamento. Espero que você esteja aqui, porque a cada questão você estará mais experiente, mais apto, mais seguro para gabaritar as questões no seu concurso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!